Fala pessoal, trazendo mais um vídeo de pós-jogo do canal Setorista, mais uma goleada do Ceará Sporting Clube, 4-0 contra o Horizonte, né? O time principal jogando a quinta partida, já que o primeiro foi jogado pelo time sub-20, foram 5 jogos do time principal do Ceará. Vou trazer as minhas impressões, não só desse jogo, mas trazer as impressões do que o Ceará apresentou de bom nesses 5 jogos. Antes disso, eu queria pedir para que quem não é inscrito no canal, se inscreva, porque isso faz com que o algoritmo do YouTube repasse esse conteúdo para mais e mais pessoas, né? Galera, vou fazer uma análise do jogo, 4-0 aqui, né? Acabei tendo que ver esse jogo ontem, na segunda, né? Não consegui ver ao vivo, acabei vendo, na verdade, vi uma parte ontem e hoje vi completo hoje, né? Acabou que ontem não deu para ver completo, eu preferi ver ele completo hoje para ter uma análise mais profunda do que aconteceu. E foi um jogo onde o Ceará apresentou uma superioridade clara e durante todo o tempo, né? O time do Ceará acabou iniciando aos 9 minutos já com o primeiro gol, né? Depois de um chute do Lucas Lima, a bola desviou, o escanteio foi cobrado, no bate-rebate o Matheus Araújo marcou mais um, né? Nesse primeiro gol dá pra gente destacar o seguinte, ó, duas coisas recorrentes que a gente pode pontuar como positivas, né? O chute do Lucas Lima, que é um cara que se apresenta pela direita muito naquela busca por espaços e para chegar cruzando ou finalizando, como foi o caso nesse lance que originou o escanteio, e depois do escanteio no bate-rebate, e depois de um toque bem inteligente lá do Zanocelo para o Matheus Araújo marcar o primeiro gol. Ou seja, gol do Matheus Araújo, mais uma coisa recorrente, né? Boas participações durante o jogo, ou seja, ponto positivo. E outro ponto positivo, como eu falei, essa chegada do Lucas Lima, né? Como segundo volante, mas aquele segundo volante bem presente. Talvez por isso é que o Condé não utilizou ele, né? O Condé, burocrático, medroso ao extremo, e um cara que prefere um jogador como Fernando Sobral em decadência total como titular, ao invés de ter pelo menos ter experimentado o Lucas Lima por mais tempo, ele preferiu, como ele é retranqueiro e medroso, ele preferiu não colocar o Lucas Lima em mais partidas. Ele preferiu ficar com aquela burocracia do Fernando Sobral, né? Então dá para explicar como o Lucas Lima é um cara de chegada e o Condé é retranqueiro ao extremo, como eu nunca vi na minha vida, é até um desabafo aqui nesse vídeo. Então eu acho que tá explicado porque o Condé não utilizou mais ele, né? Porque ele gosta, ele procura o gol e a chegada, e o Condé não é muito fã de gol nem do time atacar, né? Então é por isso que ele deve ter preterido o Lucas Lima, né? Galera, depois desse primeiro gol, o time do Ceará ainda teve bons momentos pela direita. O lado direito é um lado que apresentou pontos positivos não só nessa partida, como em outras partidas, e o lado esquerdo ficou devendo, como em outras partidas também, né? Então essas duas pontuações aí em relação ao jogo de ontem, né? O Bruno Ferreira salvou aos 15 minutos numa jogada, meio que um bate-rebate, não foi aquela construção clara do time do Horizonte. Ele acabou salvando na pequena área, né? Se jogou e conseguiu efetuar a defesa. Aos 21 minutos, jogada pela direita, e depois de uma jogada do Rafael Ramos para o Pedro Henrique, não é que ele cruzou com consciência não, que não é muito forte dele não, ele acabou cruzando, a bola desviou, o Vina deu aquele toque sutil, o zagueiro tirou em cima da linha, né? Ou seja, quase o Ceará chega aos 21 minutos no segundo gol, né? 33 minutos, grande jogada, e com participação do Lucas Lima. Lucas Lima para Zanocelo, Zanocelo para Vina para Lucas Lima, fazendo aquela triangulação que o futebol moderno necessita da gente ter triangulações. Busca de espaços por triangulações. O Lucas Lima cruzou e dentro da pequena área o Luca acabou fazendo com que a jogada não tivesse o 10, porque perdeu
dentro da pequena área com o gol aberto e um ponto negativo para o Luca, né? Então é mais um jogo onde a gente se convence de que a gente necessita de um centroavante e deixa o Luca como opção, né? Na minha opinião, né? Isso foi aos 33 minutos, ou seja, o Ceará quase teve duas oportunidades boas aí de fazer o segundo gol ainda no primeiro tempo. Aos 48 minutos, um chute do Matheus Araújo, que eu acabei pontuando aqui como positivo, mas não foi aquele chute com perigo, não. Ceará 1-0, superioridade plena no primeiro tempo. Segundo tempo, aos 5 minutos, o Vina, numa roubada de bola do time do Ceará, o Vina acha o Pedro Henrique, que acaba marcando o segundo gol. O Ceará já fica mais tranquilo, porque o gol foi aos 5 do segundo tempo, né? Aos 9 minutos eu pontuei uma jogada positiva aqui do Luca, o Vina tocou para ele e ele se desvencilhou usando o drible, acabou chutando prensado e desperdiçou uma chance que não foi tão clara, porque depois do drible ele ficou um pouco sem ângulo, mas deu para notar que ele vai buscar quando ele tiver a oportunidade desse drible depois de fazer o pivô e tentar esse drible puxando aqui com a direita, né? Acabou finalizando de esquerda, mas já estava sem ângulo, né? Um ponto positivo para ele, para a gente acabar não pontuando só o cara como 100% negativo, não, tá? 17 minutos, mais uma chegada do Lucas Lima, eu pontuei que foi um ponto que eu já tinha citado em outros jogos e que foi recorrente nessa partida, algo que me convenceu. 100% agora, né? Sem contestação. Zanocelo e Lucas Lima, dupla de volante do Ceará, titular, sem sombra de dúvidas, né? 19 minutos, Vina para Matheus Araújo, ele acabou chegou até com ângulo, mas acabou só bicando a bola, o goleiro fechou e acabou defendendo, né? Faltou um pouco dele chegar com espaço para deslocar o goleiro, mas uma enfiada de bola, mais uma do Vina, que o jogo de ontem ele desfilou enfiadas de bola e tentativas de deixou os caras na cara do gol em muitas oportunidades, né? 24 minutos, Zanocelo para o Juan Alano marcar, lance muito plástico assim, no sentido dele saber já, na minha opinião, ele já sabia o que ia fazer, né? Ele acabou recebendo um grande passe do Zanocelo, que apesar de ser nosso primeiro volante, tem essa capacidade. Eu já sabia que ele tinha essa capacidade de colocar os atacantes na cara do gol. Ele acabou dominando, eu até achei, olhando o lance algumas vezes, achei que a bola ia escapando um pouco, mas aquele escapar um pouco fez com que ele ganhasse um ângulo para chutar cruzado e marcar o 3-0, isso aos 24 minutos, ou seja, o Ceará já matava literalmente o jogo e o Juan Alano mostrando do que ele é capaz, né? E o Zanocelo já sabia que essa capacidade que ele tem de também deixar o cara na cara do gol, os atacantes na cara do gol. E aí, aos 39 minutos, né? Para pontuar algo que eu acabei de citar do Zanocelo, aos 29 minutos ele acha. O Zanocelo é nosso primeiro volante, mas ele achou o Fernandinho na cara do gol. O Fernandinho chegou atrasado, isso aos 29 minutos. Então nós temos volantes do jeito que o futebol necessita hoje. Os caras têm que ser primeiro e segundo volantes, mas eles têm que ter a capacidade de ter um toque de bola refinado, na minha opinião, e serem caras que, como o Lucas Lima, procuram espaço, procuram triangulações, né, pelos lados do campo, e também, mesmo sendo primeiro volante, como o Zanocelo ele tem que ter essa capacidade de deixar, de encontrar espaço e deixar os atacantes na cara do gol, né, para ele ser completo, na minha opinião, né. O Fernandinho acabou chegando atrasado e acabou não marcando, né. E aos 39 minutos, Vina mais uma vez para Alano foi empurrado, pênalti, o Vina bateu muito bem, ponto positivo pro Vina, né? Ponto positivo pro Vina. Então o Ceará terminou esse segundo jogo da segunda fase muito bem, Ceará muito bem mesmo, né? Pontos negativos que precisam melhorar, na minha opinião, Fernando lateral esquerdo, né? Fernando lateral esquerdo e o Lucas centroavante, né? E o Lucas centroavante eles deixaram um pouco a desejar. Nem tanto
o Fernando, né? Nem tanto o Fernando, né? Porque, na minha opinião, pelas características do Matheus Araújo, ele não vai ter tanta oportunidade de ter aquelas jogadas, aquelas combinações de velocidade, não, porque o Matheus Araújo, ele é um cara que, apesar de estar jogando lá pela esquerda, ele cadencia um pouco mais, na minha opinião. Ele não é aquele ponta de velocidade de tentar infiltrações em velocidade, não, né? Na minha opinião, ele não é esse cara. Mas ele mesmo jogando pela esquerda, ele tá fazendo diferencial, porque é um cara inteligente, habilidoso e que pode marcar e deixar os companheiros na cara do gol, né? Galera, então essas foram as minhas impressões. Agora, antes de finalizar o vídeo, um ponto importante. Como é que eu, Francisco, como é que eu entraria no clássico, né? Que time eu escalaria no clássico? A única mudança que eu faria, ficaria em dúvida entre o Pedro Gilmar e o Júlio César, né, que estreou, mas pelo que eu conheço do Moza e pelo que ele deixou transparecer em relação à confiança que ele tem no Pedro Gilmar, né? No Pedro Gilmar, ele vai de Pedro Gilmar. Eu também iria de Pedro Gilmar, né? Na dúvida eu iria de Pedro Gilmar. Até porque eu não tive minutagem para analisar o Júlio César e ele só jogou esses minutos do jogo aqui contra o Horizonte, né? Agora, galera, eu jogaria com o Vina sendo falso 9 e entraria com o Alano ali na posição do Vina e tiraria o Luca, né? Essa era a única mudança que eu faria, né? Né? A partir do que eu verifiquei nesses 5 jogos, né? Vi mais de uma vez todos, né? E aí você tem um embasamento maior para fazer as análises, né? E você, torcedor do Ceará, você faria alguma mudança para o clássico no time de ontem? Você entraria com o time de ontem ou faria alguma mudança? Deixa nos comentários e a gente vai continuar. A gente ficou uma semaninha sem vídeo, mas eu fiz questão de trazer o pós-jogo porque eu quero que isso fique como um diário aqui do Francisco Santana, né? Torcedor do Ceará que tá deixando as impressões dele em relação ao que ele tá vendo. Grande abraço a todos e a gente se vê nos próximos vídeos.